Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é aqui nosso segundo vídeo do canal. Eu venho aqui abrir um pouco o meu coração, falar um pouco de mim em relação a essa questão da minha motivação para ter um sítio, da onde que veio isso, essa vontade. Vou dando logo um spoiler que eu não sei quando que essa chavinha mudou na minha cabeça e eu comecei a querer morar num sítio. Eu só sei que um dia eu percebi o tanto que eu tinha crescido isso dentro de mim, essa vontade de ter um sítio, de morar num sítio, não necessariamente um sítio, uma chácara, mas eu sempre que olhava a chácara eu pensava, 2.000 metros não dá pra nada, porque eu sempre quis ter vaca e cavalo, isso é uma coisa muito forte dentro de mim desde sempre. Desde pequeno, eu sempre acabei frequentando o sítio, porque meu avô tinha sítio desde antes de eu nascer, e teve um sítio por muito tempo. Ele teve um sítio em Botucatu, que eu fui, mas eu era muito pequeno. Ele teve um sítio na cidade chamada Porangaba, aqui no interior de São Paulo também. E eu adorava ir para Porangaba. Eu sempre gostei de sítio, eu gostava de andar a cavalo. Uma vez um cavalo até saiu disparado comigo com medo de umas vacas, que as vacas se assustaram e com isso a debandada das vacas assustou o cavalo. E o cavalo saiu correndo, eu lembro que eu tive muito medo, mas isso não me fez perder a vontade de andar a cavalo. Eu sempre gostei de cavalo, sempre gostei de vaca. Eu como carne também, mas eu gosto também de me relacionar com um animal vivo. Eu não sou hipócrita nesse ponto. Para mim, na forma que a natureza funciona é muito clara. E adorava ficar em Porangaba, cuidar das galinhas. Morei em chácara com meus pais quando eu era pequeno também, devia ter uns 10, 12 anos. Eu lembro, moramos uns 4, 5 anos lá. Eu gostava, mesmo quando é moleque, eu odiava cuidar das plantas dos meus pais. Hoje eu gosto de cuidar das minhas plantas aqui. Então é uma coisa que eu aprendi até, essa questão das plantas, a gostar. Mas jovem, adolescente, sempre acaba reclamando de tudo, né? E eu lembro de reclamar de, ter que cuidar dos cachorros, ter que cuidar das galinhas, que a gente tinha galinhas na chácara. Mas era uma coisa que eu acho que foi ajudando a crescer esse sentimento dentro de mim. Eu lembro que meu pai fez uma composteira simples de chão mesmo, assim, cavou um buraco e ia jogando o que as galinhas não comiam. Eu lembro de achar muito interessante essa questão das galinhas comerem meio que os restos da cozinha, né? E então foi passando o tempo, a gente saiu da chácara, isso foi meio que se abafando talvez, porque a gente ficou muito tempo, meu avô já não tinha mais o sítio. E vida que segue, né? Tem que estudar, tem que trabalhar e tal. Mas aí depois meu pai comprou um sítio em Minas, pequeno, e eu adorava ir para lá. Teve uma época que eu ia para lá toda semana. Eu estava desempregado, toda quarta-feira eu ia para lá, passava o dia, fazia uma coisa ou outra, construía um abrigo para as galinhas, elas tinham um galinheiro, né? Eu construí um lugar de botar ovo das galinhas. Ficava lá, às vezes só rastelando o chão, sabe? Tipo, era uma coisa que me fazia bem estar na natureza, assim, eu acho que era isso. E nessa época do sítio do meu pai, já tinha muito grande dentro de mim esse sentimento que eu não sei quando foi se formando, essa vontade de ter uma chácara, ter um sítio. E com isso mais se formando, eu comecei a, poxa, eu quero isso, eu quero morar num sítio, eu quero morar numa chácara. Eu estava no meu antigo relacionamento, que não era com a Gabi, eu morava num apartamento. E eu lembro de eu fazer de tudo para convencer a ex que eu queria mudar para uma casa, uma chácara, porque ela não gostava, ela gostava da ideia do apartamento, e ter dinheiro e achar o local para isso, né? Então eu fui trabalhando essa questão dentro de mim de como fazer para dar certo isso naquela vida, porque a minha ex, ela gostava de morar em apartamento e eu queria morar já numa chácara, alguma coisa assim. Até cheguei a comprar um terreno que era numa chacrinha, mas aí no final foi a época que eu já estava para me separar, então no final das contas esse terreno foi vendido. Aí nesse meio tempo de ficar solteiro, voltar a sair com a Gabi, esse sonho, já pode se chamar de sonho, foi meio deixado de lado porque outras coisas estavam acontecendo. Estava começando a sair com a Gabi e tal. Nisso ela engravidou, foi a gravidez, foi toda a confusão que foi. E isso meio que abriu meus olhos. Eu comecei a pensar assim, por que esperar, né? A vida, ela é... Acho que só quem passou por uma situação muito tensa com um filho ou consigo mesmo, porque para entender isso de que a gente pode ser atropelado, pode ter um infarto, a vida acaba muito rápido, né? Então isso meio, acho que abriu meus olhos e eu percebi que para que esperar? Nisso eu já estava conversando com a Gabi sobre isso, que vai ter o vídeo dela também falando sobre essa questão do como que ela comprou o meu sonho, né? Esse meu sonho do sítio. Nós já estávamos conversando muito, tal, muitos, porque é uma coisa que está dentro de mim desde sempre e o tempo todo.
Então a motivação principal mesmo de tirar esse sonho do papel foi essa questão da Alice, os problemas que a gente passou com a Alice, que envolvia o risco de vida da Gabi também. Então isso eu acho que foi o motivador principal de não, vamos atrás, vamos fazer acontecer mesmo isso, se é isso que a gente quer. Então determinamos, é isso que a gente quer? É. Então vamos fazer acontecer, não vamos ficar esperando mais. Eu já fiquei 10 anos da minha vida num relacionamento que não foi pra frente, então se você parar pra pensar, a gente meio que perde 10 anos da vida, né? Porque a gente tá construindo uma vida com uma pessoa que não deu certo, a Gabi é a mesma coisa, então a gente começou a nossa relação com mais de 30 anos de idade, e tudo bem que tá sendo rápido, engatamos a nenê já, isso é ótimo, mas mesmo assim a gente podia estar com 23 começando esse sonho, né? Mas faz parte da vida, são aprendizados, são coisas que fizeram eu ser quem eu sou hoje, então faz parte, né? É isso. E isso fez chegar onde chegou, que é a gente conseguir nossa terra, e aí continua sonhando como é que vai ser a casa, o que a gente vai fazer e tal, que vai ser assunto para outro vídeo, o que a gente vai fazer no sítio mesmo. Hoje foi só mais um bate-papo rápido aí para mostrar da onde que veio essa vontade. E eu acredito muito que tenha sido influência do meu avô, que é o pai do meu pai, e do meu pai também, nessa questão de ter sítios, morar em chácara, e isso foi crescendo dentro de mim um sentimento de querer estar próximo da natureza. Uma coisa que meu pai e minha mãe sempre me falam é que quando eu era pequeno eu falava que eu queria ter um carro muito grande para caber muitos cachorros, muitos filhos e morar no meu sítio. Então é uma coisa que me faz tempo. E é isso, é uma coisa de cada um. Não está errado quem mora na cidade, não está errado quem mora no sítio. Cada um tem que ir atrás daquela coisa, aquela vozinha que vem aqui do coração, que eu acho que isso é o mais importante, a gente seguir o que está no nosso coração, que eu acho que isso é a vontade mais pura que a gente tem. Mas é difícil ouvir essa vozinha, é difícil saber que essa vozinha é uma coisa boa pra gente. E é isso, pessoal, hoje foi só um bate-papo rápido aí do que me motivou. Deixem nos comentários aí o que vocês querem saber. E é isso, até a próxima, pessoal. Tchau.